Olá, sétimo ano do Colégio Malé. Vamos começar mais uma aula de língua portuguesa. Bom, a aula de hoje nós vamos aprender sobre sujeito e predicado. Vamos conhecer esses termos essenciais da oração, ok? Então, iniciando, peguem o livro de vocês, abram na página 188 e vamos juntinhos nessa aula. Então, agora vamos começar lendo a tirinha, tá? Eu vou ler aqui no meu livro, tá mais claro. Bom, Luísa, você sabe o que é sujeito? E aí ela responde: a professora disse que é o ser que pratica a ação verbal. E aí ele fala assim: é não, Luísa, alguns verbos não expressam ações. Por exemplo, Luísa é burra. O verbo não expressa nenhuma ação. E aí ela, muito chateada com a frase que o colega formou, e aí diz assim: expressa assim. E aí bateu no coleguinha. Bom, que triste, né? Bom, queridos, primeiro vamos lá identificar se esse aluno tem razão ou não. Ele fala assim, ó. Ele diz, primeiro ele afirma que alguns verbos não expressam ações. Sim, certamente, alguns verbos não expressam ações, pois expressam estado ou fenômeno da natureza, tá? Então, um verbo pode expressar estado, ele pode expressar ação e pode expressar fenômeno da natureza, tudo bem? Ele está corretinho. Quando a declaração aqui da Luísa, ela fala assim, ó, a professora disse que é um ser que pratica a ação verbal. Sim, é um ser, o sujeito justamente é um ser ou um objeto, né, que expressa a ação do verbo. Mas em alguns casos, como eu falei para vocês, também não há uma ação, né? Há um estado, há um fenômeno. Então, o sujeito, ele é o ser ou o objeto pelo qual se diz algo, sendo um verbo que expressa ação, ou estado, ou fenômeno, tá? Então, é um ser ou um objeto pelo qual se diz algo. Esse é o sujeito. Eu vou explicar para vocês direitinho como identificar esse sujeito na oração, tá? Pode ser uma pessoa, pode ser um objeto, tá? Podem ser... Nós temos muitas possibilidades para encontrarmos esse sujeito. Então, eu preciso mostrar isso para vocês aqui nas próximas frases. Bom, para a gente começar, eu vou fazer essa leitura com vocês aqui do livro e nós vamos relembrar aqui alguns conceitos primeiro, tá? Sobre frase, sobre oração, para nós relembrarmos esse assunto, para a partir daí começarmos a identificar esse sujeito e esse predicado, tá? E o sujeito e o predicado são os termos essenciais de uma oração. Então, vamos relembrar o que é uma oração. Vamos voltar um pouquinho, tá? Para partirmos seguir com mais segurança, ok? Vamos lá, então. Aqui, iniciando, você já observou que na língua portuguesa os enunciados são sempre estruturados? O que é um enunciado estruturado, professora? Vamos lá. As palavras seguem uma estrutura. Elas não podem ser ditas em qualquer ordem. E isso já acontece naturalmente, porque nós temos uma gramática internalizada, por sermos falantes da língua portuguesa. Temos a língua portuguesa como a nossa língua materna. Então, a estrutura de uma frase, de uma oração, ela é feita naturalmente. Nós não saímos falando palavras aleatórias, né? Como, por exemplo, aqui, ó. Sabe, ô Luísa, sujeito, você, que é. Não faz sentido nenhum. Eu vou estruturar a minha oração para eu transmitir uma informação para o meu interlocutor de maneira ordenada, né? Através de uma estrutura. E como eu falei para vocês, já naturalmente isso acontece. Só que essa estrutura, ela é chamada de gramaticalidade. Talvez, como nós já fazemos isso naturalmente, não paramos para perceber que nós já estamos seguindo uma ordem, tá? Que
já foi convencionada pela estrutura da língua portuguesa. Tudo bem? Então, vamos lá. Dizemos que esse amontoado de palavras não é enunciado, naturalmente, né? Não transmite nenhuma informação, não é enunciado, pois não apresenta gramaticalidade, como eu falei para vocês, tá? A gramaticalidade é quando essa estrutura ela consegue desempenhar uma função na comunicação. Isso é a estruturação correta que a língua nos impõe naturalmente, para que possamos nos compreender. Assim, temos um enunciado quando a gramaticalidade é respeitada. Então, quando você consegue transmitir uma informação, consegue ser compreendido, você está apresentando a estrutura de uma gramaticalidade, ok? Então, vamos lá. Agora temos aqui, ó, Luísa, você sabe o que é sujeito? Naturalmente, essa seria a estrutura adequada do meu enunciado, né? Não sabe, ô Luísa, sujeito você que é, que não faz sentido nenhum. Bom, a estrutura de funcionamento da nossa língua segue uma porção de regras que respeitamos mesmo sem perceber. Por exemplo, se você tivesse de organizar as palavras pulou o menino muro o para formar um enunciado, certamente você as ordenaria. O menino pulou o muro, porque você já sabe que o artigo acompanha o substantivo. Não, você já vai naturalmente falando assim, por sermos falantes da língua portuguesa, tá? Isso já é internalizado, tá legal? Bom, então vamos lá. Agora, conhecendo um pouco mais e revendo sobre frase, período, oração, vamos lá identificarmos isso. Observe que, por estar estruturado em torno de um verbo, nesse caso aqui, eu li com vocês agora há pouco, ó, o menino pulou um muro, o verbo é pulou, não é isso? É a ação que o menino fez, foi pular o quê? O muro. Então, voltando aqui, nós relembramos. Então, vamos revisar esse conteúdo. Como diferenciar uma frase de uma oração? O que é uma frase? O que é uma oração? A frase é toda a informação com sentido completo. Tudo aquilo que eu transmito, que tem sentido completo, tá? Que informa, que traz uma informação sobre algo, é uma frase. Só que essa frase, ela pode ou não conter um verbo. Ela pode não ser estruturada em torno de um verbo. Então, eu posso chamar de frase nominal para aquelas que não são estruturadas a partir de um verbo. E eu também tenho as frases verbais, que estas sim apresentam um verbo. Então, vamos relembrar, tá? Por exemplo, quando eu falo uma única palavra, socorro, socorro, eu consigo transmitir uma informação para o meu interlocutor, portanto, é uma frase, tem sentido completo, mas ela não apresenta verbo. Então, se ela não tem verbo, ela é uma frase chamada de nominal. Relembraram isso aí? E a frase verbal? A frase verbal é aquela que apresenta uma estrutura em torno de um verbo, tá? Agora, nessa frase verbal, eu também vou chamá-la de oração. Muito bem, que é o caso da frase que nós vimos há pouco. O menino pulou o muro. Se eu tenho uma informação sendo transmitida, esse enunciado, ele transmite uma informação. Portanto, é uma frase. Tudo bem? Com sentido completo, é uma frase. Ele foi apresentado a partir de uma estrutura com um verbo. Olha aqui, pulou é o verbo. Então, eu tenho uma frase verbal ou eu vou chamá-lo de oração. Tá legal? Então, frase nominal, só para relembrar com vocês, é a frase que não apresenta o verbo e a frase verbal, eu vou chamá-la de oração também, que ela é formada a partir de um verbo, ou melhor, ela é formada em uma estrutura que contém um verbo, ok? Tem verbo,
é uma frase verbal ou oração. Não apresenta verbo, é uma frase nominal. Então, vamos lá. Agora, vamos reconhecer essas orações, tá? Esse primeiro exemplo aqui, o menino pulou o muro, que eu tenho uma oração, eu também vou chamá-lo de período, que agora eu quero chamar a atenção de vocês para isso, porque aqui no livro eu não tenho essa explicação, então eu vou anotar aqui, tá legal? Vocês vão anotar no livro de vocês, tá? Então, vamos lá. Aqui eu tenho, deixa eu só anotar aqui. Aqui eu tenho um período. O que é um período? Vamos lá. O período, gente, são as minhas orações, tá? Todas as minhas orações, elas são formadas, elas são períodos, tá? Que podem ser chamadas de períodos simples ou composto. Então, como eu vou identificar um período? Todas as minhas orações são períodos, tá? E como identificá-las? Elas iniciam com a letra maiúscula e elas terminam com uma pontuação. Até coloquei aqui para vocês, ó. Quais são as pontuações que finalizam o meu período? O ponto, a interrogação, a exclamação ou reticências. Então, como reconheço o início e o fim de um período dentro de um texto grande, com vários períodos? Quando eu tenho o início de uma letra maiúscula, que é o caso aqui, e quando eu finalizo com uma pontuação. Então, primeiro passo. Aqui eu tenho um verbo presente? Tenho, professora. Inclusive aqui eu tenho dois, ó, o sabe e o é. Aqui eu tenho um verbo presente? Tenho. Eu tenho essa estrutura em torno desse verbo pulou aqui. Então, aqui eu tenho uma oração, certo? Certo. Se eu tenho uma oração, eu tenho um período. Onde inicia esse período? Aqui, ó, na letra maiúscula. Onde eu termino? Onde se termina esse período? Na pontuação. A pontuação pode ser o ponto continuativo ou o ponto parágrafo, a exclamação, a interrogação e as reticências, tá bom? Então, o que marca a finalização do meu período são apenas essas pontuações. Se for, por exemplo, uma vírgula, ela marca o fim do meu período? Não. Se for um ponto e vírgula, marca o fim do meu período? Também não, porque elas não finalizam, tá? Um enunciado. Elas pausam um enunciado, a vírgula e o ponto e vírgula. Agora, o meu ponto, a minha interrogação e a minha exclamação e reticências, elas finalizam a minha oração. Portanto, eu finalizo o meu período. Tudo bem? Então, aqui eu tenho um período. Olha, o menino pulou o muro. Como eu falei para vocês, o período ele pode ser chamado de simples, classificado, né? Simples e composto. Tá? Ele pode ser simples ou ele pode ser composto. E como eu vou identificar e diferenciar o simples do composto? O simples, ele é formado por uma oração. Então, se eu tenho um período, nesse caso, que apresenta uma única oração, o meu período será classificado como período simples, ok? E quando será composto, professora? Vou botar aqui. Quando ele for formado por mais, vamos colocar assim, de uma oração. Então, duas ou mais orações, eu tenho uma classificação de um período composto. Vamos aqui aproveitar essa oportunidade dessa oração aqui para nós classificarmos? Vamos lá. Bom, primeiro passo, identifiquei que isso é uma oração, porque apresenta uma estrutura com um verbo. Ok. Agora, iniciou meu período na letra maiúscula, terminou com uma pontuação. Ok, tem um período. Que período é esse? Simples ou composto? Ele será chamado de simples, porque ele apresenta uma única oração. Vamos ver a frase de cima? Ó, Luísa, você sabe o que é sujeito? Nesse caso, iniciou com uma letra maiúscula, terminou com uma pontuação, que no caso aqui é uma interrogação. Vamos ver quantas orações apresentam? Vamos lá. Sabe é um verbo. É outro verbo. Ou seja, eu tenho duas orações.
Cada verbo apresenta uma oração. Lembraram disso? Então, eu tenho uma oração e tenho duas orações. Portanto, o meu período será chamado de composto. Vamos colocar aqui? Período composto, porque ele é formado por duas orações, tá? E esse aqui, período simples, porque ele é composto por uma única oração. Então, a quantidade de verbos que eu tenho na minha frase será a quantidade de orações? Depende, tá? Depois eu vou trazer outros exemplos para vocês. A princípio, sim. Se eu tenho um verbo, eu tenho uma oração. Eu tenho mais um verbo, eu tenho outra oração. Aqui eu tive apenas um verbo, então eu tenho uma oração. Mas existem casos de locução verbal que não vão contar a quantidade de verbos para termos a quantidade de orações, tá? A locução verbal, que é formada por 2 ou mais verbos, né? Eles apresentam apenas o valor de uma oração. Então, eu posso ter 3 verbos na formação de uma locução verbal, mas esses 3 verbos, eles vão contar como uma única oração, tá? Pelo valor que eles trazem para a minha frase. Tá legal? Então, gente, depois nós veremos isso, tá? Posteriormente. A princípio, o que eu estou explicando para vocês é, quando eu consigo observar que eu tenho uma frase estruturada com um verbo, esse verbo tem o valor de uma oração. Se for um único verbo, tá? Nessa minha estrutura, eu tenho um período simples. Se eu tenho uma estrutura com 2 verbos, no caso, 2 orações, eu tenho um período composto, ok? Então, vamos lá prosseguir. Agora, aqui, ó, eu tenho uma oração básica em português, tá? Que aqui o exemplo colocou lugar A, verbo e lugar B. O que é isso, gente? Normalmente, uma frase ela é formada, ou uma oração, ela é formada com sujeito, verbo e complemento. Não é isso? Mas isso não é uma regra que deve ser seguida. Eu posso ter uma única oração, um único verbo aqui que transmita uma informação. Por exemplo, acordei, tá? Tem uma oração. O importante é entender que o verbo, ele é a unidade básica da formação da minha oração. E isso é o mais importante. O verbo é a minha unidade básica da formação da minha oração. Tudo bem? Temos aqui uma informação para vocês. O verbo, portanto, é o termo básico de uma oração. Como tem uma estrutura completa e termina em um ponto final, essa oração também poderia ser chamada de período, como eu falei para vocês. Mas isso é uma conversa que teremos mais à frente, que eu acabei de explicar para vocês. A oração básica em português poderia ser esquematizada assim: lugar A, verbo e lugar B. Para tornar as coisas mais claras, podemos preencher o esquema assim, ó. O lugar A, dando lugar para o sujeito, o menino. O verbo aqui no meio, pulou. E o complemento desse verbo, né? O muro. O menino pulou o muro. Mas essa sequência aqui, ela não é obrigatória, tá? Eu posso não ter um sujeito presente explícito na minha frase, tá? Posso só apenas falar aqui, ó, pulou o muro, é isso? Ou posso falar, o menino pulou, ou eu posso apenas falar, pulou. Então, eu tenho aqui muitas maneiras diferentes para estruturar essa frase, tá legal? É necessário ressaltar que, seguindo a mecânica da língua, em um contexto denotativo, tá? De sentido real, o lugar B, esse lugar aqui, ó, jamais poderia ocupar o lugar A e vice-versa. Assim chegamos à definição do que é, de fato, o sujeito e o predicado. Como assim? Vamos lá, gente. Eu vou explicar para vocês agora como identificamos um sujeito na minha oração. Primeiro passo, identifico o verbo, ok? O menino pulou o muro. O verbo é
pulou. Vamos lá. Como identificamos esse sujeito? Eu vou perguntar sempre, tá? Sempre para o verbo. Ele é que vai dar a dica, ele é que vai responder, tá? Onde está o sujeito? Quem é o sujeito, tá? Sobre o qual a estrutura da oração está sendo falada. Vamos lá perguntar? Vocês vão usar a seguinte pergunta, ó. As seguintes perguntas, né? Como uma dica. Quem? Ou a pergunta o quê? Sempre será assim, em torno dessas duas perguntas. Quem ou o quê? Vamos lá? Olha para o verbo. O verbo é pular, é isso? Pulou. Então vamos lá. Quem pulou? Naturalmente, quem pulou um muro, né? Quem pulou um muro? Qual a resposta? O menino. Então eu já identifiquei que o menino é o meu sujeito nessa oração. É sobre quem estamos falando, certo? Lembra que eu falei com vocês lá no início que o sujeito é o ser ou objeto pelo qual se diz algo? E nesse caso aqui, o menino foi ele quem fez a ação. Nesse caso é um verbo de ação, né? Foi ele quem fez a ação de pular o muro. Então, descobrimos o sujeito a partir dessas duas perguntinhas aqui. Quem? O quê? Sempre direcionado ao meu verbo, ok? Então, vamos lá. Se eu consigo, antes de eu passar aqui adiante, só para aproveitarmos aqui a situação, se eu conseguir identificar o meu sujeito, que é o menino, tudo aquilo que não é o meu sujeito, que nesse caso é o verbo mais o complemento, eu vou chamar de predicado. Tá legal? Então, se eu identifico o sujeito, tudo aquilo que não é o meu sujeito, agora será classificado como predicado. Eu vou trazer uma aula específica sobre sujeito e predicado posteriormente, dando continuidade. Essa é apenas uma introdução a esse conteúdo. Tudo bem, gente? Então, o menino, sujeito, pulou o muro, é o meu predicado. Vamos lá. É necessário ressaltar que, seguindo a mecânica da língua, nós já lemos aqui, vamos aqui. Agora acompanhe. O que aconteceria com o verbo e com o lugar B se colocássemos os meninos no lugar A? Isso mesmo, o verbo iria para o plural. Por exemplo, aqui, ó. Se eu colocasse assim, ó, os meninos, por exemplo, tá? No lugar A. Se eu colocasse a frase no plural, o que aconteceria com essa frase? Eu teria que usar esse verbo no plural. Tá? Para mostrar para vocês que o verbo sempre concorda com o sujeito. Se o sujeito está no singular, o verbo vai estar no singular. Se o sujeito estiver no plural, o verbo vai estar no plural. Tá legal? E isso é chamado de concordância verbal. Isso é muito importante que nós já conheçamos e percebamos, tá? Essas flexões verbais de acordo com o sujeito identificado na minha oração, tá bom? Então, temos aqui, ó. Assim, o sujeito também pode ser entendido como termo com o qual o verbo concorda, tá? Para identificarmos o sujeito, portanto, não é necessário conhecer de fato o seu referente. Na identificação do sujeito, não consideramos o sentido, mas a relação sintática que existe entre ele e o verbo. Por isso, não fazem sentido definições como o ser que pratica a ação ou o termo sobre o qual se declara algo. Sujeito, termo que preenche o lugar A na estrutura da oração. Predicado, o que sobra do período depois que identificamos o sujeito. Como eu falei para vocês, se eu tenho o sujeito, o menino, tudo aquilo que não é o meu sujeito, eu vou conceituar como predicado, ok? Tirei o sujeito, o restante da minha oração eu classifico como predicado, tudo bem? Então, na sequência, eu tenho aqui algumas orientações sobre a identificação desse sujeito. Vamos lá.
Agora, observe os termos que podem ocupar a função de sujeito. Um substantivo, um pronome, um numeral ou uma oração. Como assim um substantivo? Olha aqui, o time está completo. Eu pergunto para o verbo, o que está completo? O time. Olha aqui, o substantivo time fazendo parte, como núcleo, inclusive, desse sujeito. Depois eu vou explicar para vocês isso, tá? Sobre o núcleo. Pronome. Eles merecem uma oportunidade na empresa. Eu procuro o meu verbo. Meu verbo é merecem. E eu faço a perguntinha, quem ou que? Quem merecem uma oportunidade na empresa? Eles. Então, eles é o meu sujeito nessa oração, tá? Esse eles aqui, ele é representado por um pronome. Então, vou mostrar para vocês que o meu sujeito ele pode ser um substantivo, ele pode ser um pronome e também pode ser um numeral. Olha aqui. Dos 15 convidados, apenas 2 chegaram no horário. Olha para o verbo. Quem chegaram no horário? 2, apenas 2, né? 2 aqui representa o meu sujeito. E ele, você já conhece, pertence à classe gramatical dos numerais, certo? Então, aqui nesse caso, 2 é um numeral, mas sintaticamente é classificado como sujeito na minha oração. Tá legal? E também eu tenho um sujeito em relação em torno de um verbo que é formado através de uma oração. Então, uma oração inteira, ele pode sim ser classificado como um sujeito. Como assim, professora? Vamos ver aqui a frase. Os moradores que pagaram a taxa já estão liberados. Vamos lá procurar o verbo? O verbo estão. Aí eu pergunto assim, o que já estão liberados? Aí a minha resposta, os moradores que pagaram a taxa. Então, os moradores que pagaram a taxa, tudo isso é o meu sujeito. Como aqui eu tenho um verbo, eu tenho uma estrutura em torno de um verbo, no caso pagaram, então eu tenho aqui um sujeito oracional, tá? É uma oração com um valor de sujeito. Tudo bem? Eu vou voltar e me aprofundar passo a passo com vocês sobre sujeito e predicado na próxima oportunidade, tá? Apenas foi uma introdução ao conteúdo. Eu espero ter sido clara, espero que vocês tenham conseguido compreender, tá legal? E aí, na sequência, temos exercícios que vocês farão para compreender sobre o assunto que eu acabei de explicar, tá? Frase, oração, período e a identificação introdutória sobre sujeito e predicado, tá? Beijos para vocês, fiquem com Deus, até a próxima oportunidade, se Deus quiser.